Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jean, o novo professor da disciplina de Geometria. Galerinha, como eu ainda não conheço vocês nem no formato presencial, nem no formato remoto, eu planejei para essa aula 4 itens importantes. No primeiro momento eu vou fazer uma breve apresentação, no segundo momento eu vou falar sobre os objetivos da aula, no terceiro momento a explicação do conteúdo e no quarto e último momento o encerramento. Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre mim. Eu sou o professor Jean, tenho 30 anos, sou formado em Física e atuo tanto na rede particular quanto na rede estadual de educação. O que eu puder ajudar vocês, eu vou estar à disposição. Sou um professor muito tranquilo, muito gente boa e peço para vocês encarecidamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade, podem me chamar que eu vou atendê-los com o maior carinho e atenção. Tá bom? Nessa primeira videoaula gravada, a gente vai dar início ao estudo da semelhança e também vamos fazer algumas observações sobre os triângulos. Então, o nosso primeiro capítulo de estudo no terceiro bimestre é o capítulo 10. E os objetivos que nós vamos entender nesse capítulo é entender o conceito de proporcionalidade entre triângulos, entender o que é um feixe de retas paralelas e retas transversais, estudar e compreender o que é o teorema fundamental da proporcionalidade e também vamos estudar um pouquinho sobre o teorema de Tales, ok? Então esses serão os 4 objetivos dessa primeira videoaula. Toda vez que eu falar para vocês sobre proporcionalidade entre segmentos, nós vamos sempre observar um feixe de retas paralelas e transversais. Então nós temos aqui 5 retas colocadas sobre um plano, que é todo esse fundo aqui de cor branco, e vamos analisar os 2 conjuntos de retas. Primeiro eu vou analisar as retas paralelas, que serão a reta R, S e T, e depois vamos analisar as retas transversais, que eu vou chamar de U e vou chamar de V. Agora eu vou observar o primeiro ponto de estudo, que é o A. E vou perceber que entre o ponto A e o ponto B existe uma certa distância. E esse comprimento aqui, ó, eu chamo de segmento. E se eu olhar na direção oposta, ou seja, quem está de frente, eu vejo que o ponto D e o ponto E também corresponde a um segmento. Então, o que eu posso observar nessa primeira parte aqui? Que o segmento de reta AB é correspondente ao segmento de reta DE. Isso implica em quê? Que quando eu analiso o segmento de reta BC, eu vejo que esse segmento aqui é correspondente ao segmento de reta EF. Ah, professor, então se eu pegar o ponto A e o ponto C, eu vejo também que eu tenho um segmento de reta. Então, se eu analisar esse segmento AC, eu vou perceber que ele é correspondente ao segmento DF. Então, nessa primeira tela aqui de estudo, o que é importante observar? Que nós temos aqui um feixe de retas paralelas e transversais, e para cada segmento de reta observado, eu vou procurar o seu correspondente. Então, se eu analiso o segmento AB, eu vou ter como correspondência DE. Se eu vejo o segmento BC, eu vou ter como correspondência EF, e assim sucessivamente. Nessa próxima tela, eu trago para vocês um exercício muito simples que vai pedir para determinar quais são os pares de segmentos correspondentes. Então, primeiro passo, eu vou observar as retas paralelas. Quem são elas? A reta T, a reta R e a reta S. Agora eu vou observar as retas transversais. Quem são elas? A reta U e a reta V. E a partir dessa observação, eu consigo montar os segmentos de pares correspondentes. Por exemplo, se eu analiso o segmento de reta AB, eu vejo que esse segmento é correspondente a M. Então, o primeiro passo observado, que o segmento de reta AB é correspondente ao segmento AM. Agora eu vou analisar o segmento de reta BC. E eu posso perceber que esse segmento de reta BC é correspondente ao segmento de reta MP.
igual eu coloquei aqui. E para encerrar, quando eu analiso o segmento de reta AC, eu vejo que esse segmento é correspondente a AP. Então, esses aqui são os 3 pares de segmentos correspondentes. O que eu quero que vocês observem? Que toda vez que nós trabalhamos com segmentos de reta, eu posso sempre procurar uma proporção quando eu trabalho com feixe de retas paralelas. Ou seja, se eu analiso o segmento AB, por exemplo, eu posso falar que ele é correspondente ao segmento AM, e assim sucessivamente. Depois que eu observo essa etapa, eu chego então em um dos itens mais importantes da aula de hoje, que é o teorema da proporcionalidade. Toda vez que eu falar para vocês sobre o teorema da proporcionalidade, quer dizer que nós vamos analisar uma sentença matemática, que pode ser um triângulo, pode ser um conjunto de retas, e a partir dessa observação eu vou criar uma razão, ou seja, é uma divisão de uma quantidade numérica por outra. E a partir dessa observação eu consigo então entender o que é uma proporção. Para ficar um pouco mais claro esse conteúdo, nós vamos fazer agora um exemplo de aplicação muito simples, que fala o seguinte: 2 pilares paralelos de sustentação de uma rampa distam 1,5 metros. Quer dizer o seguinte, que nós teremos 2 pilares, este aqui é o primeiro e este aqui é o segundo. E a distância de um pilar até o outro é de 1,5 metros. Ok. O pilar mais baixo foi fincado no chão a 2,7 metros do pé da rampa. Então, este aqui é o pilar mais baixo e este aqui é o pilar mais alto. O que o exercício me disse? Que a distância de onde foi fincado o pilar mais baixo até o final da minha rampa, que é este ponto aqui, ó, tem uma distância de 2,7 metros. Continuando. E seu topo dista 1,8 metros do topo do pilar mais alto. Quer dizer que a distância entre o topo do pilar principal até o topo, do topo do pilar maior até o topo do pilar menor equivale a 1,8 metros. A partir desses dados, o exercício pede para determinar o comprimento dessa rampa. Olha o tanto que é simples. Eu vou analisar 2 pilares paralelos, ou seja, um do lado do outro. O pilar menor, depois o pilar maior. Isso implica em quê? Que a distância do pilar maior até o pilar menor é de 1,5 metros. E a distância do pilar menor até o final da rampa é de 2,7 metros. E a distância do topo do primeiro pilar até o segundo pilar é de 1,8 metros. O que o exercício pede para fazer? Determinar o comprimento total dessa rampa. Lembra que eu falei para vocês que quando nós trabalhamos com o teorema fundamental da proporcionalidade, é sempre importante observar um triângulo ou observar uma figura que você consiga realizar uma semelhança? No nosso caso específico, vai ser sempre triângulo. Então, o que eu posso imaginar? Que se eu fechar a minha figura nessa lateral aqui, ó, eu tenho um desenho de um triângulo perfeitamente montado. Eu peço desculpa por ter ficado um pouquinho torta a reta aqui, ó, mas o importante é enxergar o nosso triângulo. E para aplicar um pouquinho mais fundo o nosso entendimento, eu vou pegar esse triângulo daqui e colocar de cá. Algo mais ou menos assim. Olha que simples agora de ser estudado. A base da minha figura é o somatório de 1,5 mais 2,7. Concorda comigo? Então, quando eu somo 1,5 mais 2,7, eu vou ter como resposta 4,2. Então, eu tenho a base aqui dessa figura. Segunda ideia. Na parte superior da minha figura, eu tenho a própria rampa. E esse valor é desconhecido. Então, eu vou chamar de C. De boa. Agora, eu vou pegar uma borrachinha aqui, vou apagar tudo isso aqui para vocês entenderem. Eu tenho o desenho de um primeiro triângulo.
E para criar uma proporção, eu tenho que imaginar duas figuras proporcionais. Então eu vou enxergar agora um outro triângulo. Por exemplo, se eu analiso o segundo pilar, que é o mais baixo, e faço um fechamento na lateral, eu vejo também aqui que eu consigo desenhar um triângulo. Concorda comigo? Então eu vou pegar essa figura aí desse lado e colocar de cá. Vou pegar daqui e colocar a figura aqui. O que eu posso perceber? Que a base da minha figura vale 2,7 metros. E agora, quanto vale essa parte aqui da rampa, esse pedacinho? É muito simples. Pensa comigo. Se do pilar mais baixo ao pilar mais alto vale 1,8 metros e o comprimento total da rampa é C, então para saber quanto vale essa parte aqui da rampa, ó, é muito simples. É só pegar o comprimento total da rampa e subtrair de 1,8. Então quer dizer que agora esse lado aqui do meu triângulo equivale a C menos 1,8. Ok? Então nós temos aqui o primeiro e temos de cá o segundo triângulo. Ah, professor, então agora é só montar uma proporção. Vou analisar o primeiro lado, C. E vou dividir esse valor por esse valor que eu tenho aqui, ó, 4,2. Igual. No segundo triângulo, vou pegar o lado correspondente a C, que é C menos 1,8. E esse resultado eu vou dividir por 2,7, que é o lado correspondente a 4,2. Isso implica em quê? Que este lado está para este, tão quanto este está para esse. Ou seja, criar uma proporção nada mais é que fazer uma fraçãozinha e observar qual é o valor da letra desconhecida. Aí, para ficar mais fácil o entendimento, para ficar mais organizado, na próxima tela eu coloquei esse mesmo cálculo um pouco mais bem feito. Coloquei o desenho numa escala um pouco melhor e também coloquei a nossa continha já armada. Toda vez que eu trabalho com igualdade e fração, eu multiplico o quê? Cruzado. Então o que eu posso imaginar? Que 2,7 multiplicado por C é o próprio 2,7C. 4,2 que vai multiplicar C menos 1,8. Ok. Conservo o primeiro termo. 4,2 multiplicado por C é o próprio 4,2. Mais vezes menos é menos. 4,2 multiplicado por 1,8, 7,56. O 4,2 está positivo, passa para o primeiro membro negativo, igual a menos 7,56. Muito simples até aqui. Agora, na próxima tela, vamos continuar a realizar esse cálculo. Copiei a última linha para poder ficar com continuidade aqui e opero agora. Sinais diferentes, subtrai. 4,2 menos 2,7, 1,5. E dá o sinal do maior, que é negativo. Isso tudo igual a menos 7,56. Vou multiplicar tudo por menos 1. Então, o primeiro termo, que era negativo, se tornou positivo. E o segundo, que era negativo, também se tornou positivo. Agora, 1,5 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Realizando essa divisão, nós temos que a letra C vale 5,04 metros. Isso implica em quê? Que o comprimento total da nossa rampa é de 5,04 metros. Ok? E para encerrar essa videoaula, nós vamos trabalhar agora com o Teorema de Tales. Vocês vão perceber que quando nós trabalhamos com o Teorema de Tales, nós sempre utilizamos o conceito de segmentos correspondentes, ou seja, nós vamos usar a teoria do feixe de retas paralelas transversais e observar a proporção existente entre eles. Por exemplo, nós temos aqui as retas paralelas, que eu vou chamar de A, B e C.
E temos agora as retas transversais, que eu vou chamar de T e vou chamar de V. A partir dessa observação, eu vou montar a proporcionalidade. Observe o seguinte: o segmento de reta PQ, vou anotar aqui, é correspondente ao segmento de reta MN. Vou colocar de cá. Próxima ideia. O segmento de reta QR é proporcional ao segmento de reta NS. Ok. Agora, se eu pegar essa primeira parte aqui de segmentos e colocar um tracinho, eu acabo de montar uma fraçãozinha. Concorda comigo? E vou realizar esse mesmo processo do outro lado. Então, o que eu consigo perceber? Que eu criei uma proporção, ou seja, este lado está para este, tão quanto este está para esse. Então, o que é o Teorema de Tales? É enxergar a correspondência entre os segmentos de reta e propor uma proporção. Para entender isso melhor, eu trouxe aqui um exemplo que fala o seguinte: sabendo que as retas R, S e T são paralelas, determine o valor de x na imagem a seguir. Então é muito simples. Vou pegar o primeiro segmento de reta, que é deste ponto que eu vou chamar de A, até este ponto que eu vou chamar de B. Então o segmento AB vale 16. Dividido. Vou chamar este ponto aqui agora de C. Quanto vale o segmento BC? X. Igual. O segmento AB tem que ser proporcional a outro segmento. Então, vou chamar esse ponto de D e esse ponto de E. Então, quanto vale esse segmento aqui? 20. Dividido pela última parte agora. Vou chamar esse ponto aqui, ó, de F. Pelo segmento F, que vale 4. Tá vendo que eu consegui montar agora uma proporção conhecendo 3 quantidades, e essa quantidade x aqui, ó, que eu vou procurar o valor dela? Então eu vou pegar essa mesma continha matemática aqui, essa mesma expressãozinha, e colocar do outro lado. Vou conservar a primeira parte, 16 sobre x. 20 dividido por 4, 5. Debaixo do 5 aparece o número 1, concorda? 5 vezes x, 5x. 16 vezes 1, 16. O 5 está multiplicando, passa para lá dividindo. 16 dividido por 5, vamos ter como resposta 3,2. Ok? Pessoal, então encerramos essa videoaula com esse conteúdo. Ok? Agora, o que eu quero pedir para vocês? Como é o meu primeiro contato, é a primeira vez que eu estou conhecendo vocês, tanto de forma presencial e tanto de forma remota, eu quero deixar muito claro que eu sou um professor muito aberto e o que eu puder fazer para ajudar vocês, eu vou fazer. Então não precisa ter vergonha de tirar dúvidas, podem me procurar na escola que eu vou atender todo mundo, tá bom? Então, galerinha, eu vou pedir encarecidamente que vocês estudem, revejam o vídeo, façam o nosso estudo dirigido e caso vocês tenham alguma dificuldade, algum probleminha, eu vou estar à disposição de todo mundo, ok? Então, gente, muito obrigado pela atenção. Eu desejo a todos uma boa semana, com muita aprendizagem, e caso precisem de mim para alguma coisa, estarei aqui de prontidão, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau.